Feche seus olhos um segundo. Pai, obrigado por esse culto, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa semana, que vai fazer ainda nesses dias, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada irmão, cada irmã meu que estão aqui compartilhando desse sermão, Pai. Usa-me somente como um canal nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, ministra os nossos corações. Nós não sabemos bem para onde ir se o Senhor não apontar o caminho, Pai. Nós não sabemos bem o que escolher se o Senhor não nos der a direção, Pai. Por isso, marca agora os Teus filhos, Pai. Marca esta igreja, Pai. E estabelece aqui, meu Deus, a Tua verdade, Pai. Que a Tua verdade reine sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, Pai. Sobre as nossas decisões, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, vamos estudar. Vamos abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 2, de 8 a 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, de 8 a 13. Eu vou ler por aqui, tá? Talvez esteja um pouquinho diferente, mas eu vou ler pelo meu aqui. Amém? Todo mundo está acompanhando? Está no telão aqui, né? Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. Por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Ele sofre por causa disso. Está sendo posto aqui preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Declare comigo, a palavra de Deus não está presa. Vou falar mais uma vez, né? A palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Olha que cara sobrenatural. Ele estava preso, aí ele solta essa: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa, e eu estou disposto, escrevendo aqui nessa prisão, a suportar qualquer coisa, por causa daqueles que são e que foram e que serão escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Já deu a pregação, né? Já dá para ir embora, né? Queridos, nesta carta, um dos enfoques de Paulo para o seu filho na fé, como se o magrão fosse ali o meu filho na fé. É meu filho na fé. Uma chave desse sermão é o seguinte: é que Paulo fala sobre 3 ou 4 temas, só que o enfoque é começar e terminar bem. Declare comigo: começar e terminar bem. Todo mundo aqui começa, mas nem todo mundo termina, isso é normal. Só que aqui Paulo ele está trazendo uma admoestação para Timóteo. Nessa carta, nós encontramos aqui um dos poucos desejos, talvez um dos últimos desejos do apóstolo Paulo, que o seu pupilo Timóteo começasse assim como ele, terminasse bem a sua carreira na fé. Na verdade, esse aqui é um testamento de um pai para um filho. Ele está tratando o filho lá, o Timóteo, como herdeiro de algo. Dá uma expressão: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ele usa essa expressão.
É como se ele estivesse passando ali um legado. Olha, meu filho, seja forte diante da graça que há em Cristo Jesus. Olha, Timóteo, você me ouviu dizer muitas verdades, e estas verdades foram confirmadas por muitas testemunhas. Então escute os meus conselhos. E ensina, segundo a Timóteo, que você não leu, o capítulo 2, de 1 a 2, e olhe, ensina, Timóteo, as pessoas de confiança, a transmitir esta mesma mensagem que eu estou passando para você. Tá bom? Presta atenção, ensina essas pessoas de confiança, para transmitir esta mesma mensagem que eu estou transmitindo a você, faça isso aos outros. Então ele está dando ali um legado, está dando uma herança escrita. Olha, Timóteo, se lembre, está lá em 2 Timóteo 2,8, que Jesus Cristo ressuscitou, com certeza devido às fábulas enganosas que estavam ocorrendo ali, sobre a ressurreição. Olha, se lembra que Jesus ressuscitou, e aí ele vai terminando dizendo assim: assim como eu consegui pela graça de Deus, combate você também o teu bom combate. Ou seja, resumindo, 2 pontos, né? Assim como eu terminei, eu completei a carreira, eu guardei minha fé, você vai fazer assim também, meu irmão. Timóteo, ó, de tudo que eu escrevi aqui, presta bem atenção nisso. Assim como eu concluí a minha carreira, assim como eu guardei minha fé, assim como eu perseverei no testemunho da ressurreição diante de crente, judeu, faz assim também, termina bem, meu filho, termina bem. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, você vai ouvir isso: complete a corrida e guarde a fé. Declare comigo: completar a corrida e guardar a fé. Corrida às vezes é de 5 quilômetros, às vezes é de 10, 12, né? Às vezes a corrida é meia maratona, às vezes é a maratona inteira. Mas o negócio é o seguinte: não importa o que Deus te pôs aí para fazer, o tênis que Ele te deu, a caminhada que Ele te colocou, você vai terminar essa corrida e vai guardar sua fé. Você vai começar bem e você vai terminar bem também. O teu tênis vai desamarrar, vão te empurrar, você vai dar uma cambaleada, vai dar uma dor na lateral aqui, vai dar uma cãibra, mas termina bem a corrida. Eu estou gostando agora. Eu estou sentindo que o púlpito ele dá uma melhorada na pessoa. Eu estou sentindo. Estou brincando, gente. Então essa carta, meu irmão, ela vai falar o seguinte: ô Timóteo, é como se fala, seu magrão, vou dar uma viajada aí, mas ó, quando eu chegar eu quero ver se você terminou bem essa carreira aí. Entendeu? Então, eu fiquei pensando aqui, né? O que seria terminar bem? O que seria começar a carreira da fé? O que Paulo tem de virtude para falar com tamanha autoridade? Eu posso usar diversos, seria um adjetivo, né? Posso usar diversos adjetivos, mas Paulo foi diligente. Amém? Declaro comigo, ele foi diligente. É um adjetivo, diligente? É, não é? Então pronto. Espero que seja, né? Então o cara foi diligente. O que é diligente, igreja? Alguém sabe o que é diligente? Todo mundo sabe, né? Diligente é um cara persistente. Um cara diligente, é um cara persistente, é um cara esforçado. Pronto, é um cara aplicado. É aplicado, esse cara é diligente, hein? Esse cara é aplicado, esse cara é persistente. Esse cara aí, ele vai até o fim. É um cara diligente. Esse cara executa. Eu terminei aqui
esse adjetivo aí, eu terminei como executa com resultado. Minucioso, ele executa com resultado. É um cara habilidoso, é persistente, é esforçado. Então, com certeza, o apóstolo Paulo traz e repassa para Timóteo, que é esse filho na fé, essa forma que talvez intencional, sobrenatural, derramada ali com uma palavra de sabedoria do apóstolo, eu não sei, mas ele libera aquilo para ele, ele fala, ele declara. Com certeza o Timóteo vai ter que ser um pouco intencional, e Deus é capacitado do outro lado. Ou seja, vamos unir céus e terras aí, Timóteo. Seja diligente no que você faz. Seja aquele cara que executa com excelência, que começa, que termina, que é esforçado. Porque senão você não vai dar conta do recado. Isso, o que isso tem a ver comigo, pastor? Tem muito, porque isso nos leva a alguns princípios aqui. O homem diligente, até fora da igreja, é um perigo, porque ele toma a vaga de todo mundo. Você consegue disputar com um cara diligente, que estuda todo dia? Você vai prestar uma federal, só que o cara é disciplinado, é diligente, e você fica jogando Minecraft. Você consegue disputar com um cara diligente? Não. Ele te engole, o cara é diligente, é disciplinado, ele executa, é todo dia, é com excelência, é aquilo lá, não tem como, meu irmão. Você pegar um cara diligente no mundo, ele te coloca no bolso. Só que dentro do reino, um cara diligente é temido pelo inferno. Satanás tem que temer um cara diligente. Um cara que executa, um cara que permanece, um cara que continua, um cara que cai mas levanta, um cara determinado, um cara que não desiste. Com certeza ele vai ser atazanado por um tempo pelo cão, mas ele vai ter sucesso espiritual, se existe então essa palavra. Então, meu irmão, imagina um cara diligente, um cara que ora, um cara que jejua, um cara que lê a palavra, um cara que sai, que profetiza, que anda num nível de fé que está acima da média. Ele vai terminar bem. Ele não vai perder a oportunidade que Deus for derramar na vida dele. Amém? Então ele está falando que, olha para mim, Timóteo, eu estou preso, eu estou enfrentando romanos, eu estou enfrentando fariseus, eu estou sendo levado daqui para lá, de lá para cá, eu daqui a pouco vão cortar minha cabeça, mas eu não parei o que eu comecei, desde o dia que eu fui tocado. Não pare o que você começou desde o dia que Deus te tocou. Então, um homem diligente é um perigo para o inferno. Um adorador diligente é um perigo para o inferno. Um pregador, um intercessor, um evangelista, aquele que é diligente é um perigo, porque o inimigo sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai cumprir os planos de Deus na terra. E muitos de vocês foram chamados para cumprir o plano de Deus na terra. Então pode se tocar aí nessa cadeira, porque você vai ser alguém diligente. Muitos homens na Bíblia foram diligentes. Muitos heróis da fé foram diligentes. Como é que você vai ser um herói da fé se você não tem perseverança, se você não termina o que começa, se você realmente não tem esse atributo, esse adjetivo
se você não recebe e entrega com excelência, se você está disposto a ir até o fim, se você está disposto, meu irmão, o diligente é aquele que incomoda. Caramba, esse pastor pregando de novo aí. O diligente incomoda. O João de novo tocando, aprendeu mais um instrumento. Está em outro lugar. O diligente, ele tem que incomodar. Entendeu? Por quê? Porque ele é a concorrência para o inimigo. Caramba, esse cara foi tão diligente que realmente o negócio dele vingou, deu certo. O cara hoje é um grande empresário, um grande homem de Deus. Por que Paulo foi diligente? Porque eu não comecei a pregar, estou dando a introdução. Ele foi diligente porque era um cara que plantou várias igrejas, sim ou não? Ninguém planta várias igrejas sem ser diligente. Você não vai pegar um cara que é pangaré para pôr para plantar igreja. Ele não aguenta. Não é verdade? O cara plantou muita igreja, meu irmão, e não tinha avião, não tinha Uber, não tinha mototáxi, não tinha nada. Era só no peito e na raça, no navio, naquelas embarcações de qualquer... O cara é diligente. Por quê? Foi incansável nas suas viagens. Paulo não descansava. Plantava as igrejas, era um cara que por onde passava, fazia, acontecia, ele causava. Ele era um homem planejado, um cara diligente também tem um planejamento. Só que Paulo tinha um planejamento dos céus e ele executava a missão, mesmo que a missão dele fosse aos olhos naturais puxa, estava preso, ele foi picado, que não era bem o que eu imaginava, mas ele executava a tarefa de Deus da onde ele estivesse. Ele tinha em primeiro lugar a Deus, a missão que ele tinha recebido. Então, literalmente, ele concluiu o propósito. Só que hoje, agora eu vou começar a entrar mais aqui no nosso caso aqui. Hoje, a gente tem dificuldade de ser diligente. A gente tem dificuldade de concluir propósitos. Amém? Comecei falando de Paulo, falando de Bíblia. Agora eu estou falando para você e para mim. Nós temos a dificuldade de permanecermos, de concluirmos propósito. É verdade ou não é, meu irmão? Pelo amor de Deus, você ia aguentar 1/3 do que Paulo passou? Você ia entregar a missão concluída para o rei? Por que, pastor, que era tão diferente na época de Paulo? Porque hoje a gente tem muito comodismo, tem muita facilidade. Então é difícil a gente tomar a força mesmo, o reino dos céus, na diligência. É difícil nós concluirmos. Se não for o Espírito Santo, estava todo mundo aqui já deitado no chão pedindo para sair. Então a pregação é o que tem roubado a nossa essência, porque Deus nos chamou para nós sermos diligentes. E desde que o homem caiu, ele deixou de ser diligente. Entrou o pecado no mundo, entrou o comodismo, entrou a facilidade, entrou o jeitinho, entrou o cão. Então vamos lá, muitas coisas podem nos impedir de sermos diligentes, eu já vou falar sobre ela. Mas, por exemplo, todo mundo tem, porque está nessa natureza carnal, a preguiça. A preguiça, ela impede você de ser diligente. Olha o que Provérbios 6 diz:
vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Olha, aprende com a formiga. Olha como essa formiga é diligente. Ainda que não tendo chefe, nem governador, nem superior, contudo sabe que deve trabalhar no verão, juntar alimento, porque vai chegar o inverno. Ela tem que fazer no verão, ela vai poupar no verão, porque daqui a pouco vai chegar a crise e ela vai ter abastecido a sua despensa. Sem ter chefe, sem ter governador, sem ter ninguém para mandar nela. Ela faz aquilo que tem que ser feito. E aí ele diz: mas e você, preguiçoso? O que sabes fazer? É dormir. Tem alguém que gosta de dormir? Olha aí. Então dormir é ótimo, mas não mais que 8, 9 horas. Você não pode dormir na hora que a formiga está trabalhando. Quando é que te levantarás e despertarás? Me deixa dormir mais um bocado. E continuas pestanejando mais um bocado, cruzando mais um bocado os braços, ficando mais um bocado na cama. Diga: Senhor Jesus. Então a preguiça, meu irmão, ela faz parte da nossa carne mesmo, mas ela vai impedir você, talvez, de ser uma mulher ou um homem diligente. Pastor, preguiça, vai pregar de preguiça. Porque a preguiça, meu irmão, ela rouba o teu entusiasmo, ela rouba você de executar com perfeição a missão que Deus te deu. Então que nessa noite você se levante como alguém diligente, que você não dê espaço para o desânimo, porque o desânimo vai chegar. Não chega o desânimo? Chega. Mas eu quero que você lembre dessa pregação, eu quero que você lembre da palavra diligente, e eu quero que você lembre que Deus há de nos capacitar para que a gente cumpra a semana que vem por aí. Então eu vou agora anexar o livro de Provérbios, junto com aquilo que Paulo falou. A gente vai começar com esta carta de Paulo para Timóteo, mas nós vamos completar com a sabedoria de Salomão. Alguns fatores, na verdade são só 4, que levam um homem a ser diligente. Você quer saber o primeiro? Em primeiro lugar, um homem diligente é um homem persistente. Eu fiquei lembrando daquela viúva que ficou batendo nas portas daquele juiz iníquo. E me dá, e me dá, e me dá, e me dá, e julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o cara não se levantava para julgar a causa, mas uma hora ele ficou, com a tampa por aqui. Ele falou: deixa logo eu levantar e julgar a causa dessa viúva e dar logo o que ela quer, porque eu não aguento mais a perturbação dessa mulher. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, põe um pouco mais de persistência aí no que você está fazendo. Homens e mulheres que querem trabalhar para o reino, precisam entender que não vai ser fácil, e que a persistência vai ser uma arma que você vai carregar na cintura. Amém? Quando você for fazer uma coisa para Deus, não vai ser fácil, haverá oposições. Então, além de toda a armadura que você vai tomar posse, você vai ter que ser persistente. Porque se for muito fácil, começa a ficar desconfiado. Seja persistente. Amém? Amanhã, quando você levantar, lembre da palavra. Você não pode desistir tão fácil. Você e eu, nós precisamos ter esse poder de assimilar os golpes da vida, os desânimos,
e prosseguirmos a nossa jornada. Carregue a persistência de uma forma sábia ao seu lado, porque ela vai te fazer passar por pontes que você já estava desistindo. Veja o que Provérbios diz, no Provérbios capítulo 25, versículo 15: a paciência convence as autoridades, a perseverança vence qualquer dificuldade. Olha, a paciência ela chega a convencer qualquer autoridade, se você for paciente. Mas a perseverança, ela derruba qualquer dificuldade. Declare comigo: a perseverança me faz vencer as dificuldades. É ou não é? Acertei, tá certo o provérbio? Tá certo. Amém? Não é eu que estou falando, não. É para você ser perseverante, meu irmão. É um provérbio, tem que andar na tua cinta, como uma arma. A perseverança te faz vencer as dificuldades da vida. É isso que Paulo estava falando para Timóteo: olha, se agarra aí na perseverança, você precisa completar a carreira. E virão muitos obstáculos, Timóteo, virão, mas se agarra à perseverança. Amém? Se agarra à perseverança. Meu Deus, olha que forte, né? Se agarre à perseverança. Você quer escrever história? Se agarre à perseverança. Você quer, enfim, romper aquela sensação de que nada está acontecendo? Se agarre à perseverança. Você quer confundir o inimigo? Se agarre à perseverança. Porque senão, meu irmão, você vai murmurar, você vai reclamar, você vai questionar, você vai duvidar, você vai devolver a carta para o Paulo e falar: se vira você aí com a tua perseverança. Não é? Agora, a perseverança, meu irmão, eu não sei como é que vai vir aí sobre a sua vida, mas está escrito aqui que ela é real e que ela está disponível. Creia, toma posse, faz tua parte e persevera. Imagina você: amanhã eu não vou trabalhar. Como? É o seu sonho, mas não pode ser até o seu sonho, mas você vai ter que ir, porque você é perseverante. Aí na hora que Deus, né, Lili, fala: agora chega, aí chega. Brincadeiras à parte, mas quando você persevera, algo rompe. Amém? Então vamos lá. Ai, pastor, mas eu não consigo perseverar, porque talvez as tuas emoções estão tomando conta. Não é verdade? E é normal mesmo, as emoções tomam conta e a gente não consegue perseverar. Mas dá uma ordem para a tua alma, para ela se aquietar, para que você possa perseverar em Deus, amém? Dá uma ordem para a tua alma, como Davi, para que ela se aquiete, para que você persevere em Deus. Outra coisa que faz a gente não ser diligente, que impede a gente de perseverar. Vou falar, meu bigode não está mais do jeito que eu queria, mas vou falar. São os nãos que a gente recebe. Diga ai, diga ui, diga é verdade. Os nãos que a gente recebe nos impedem de perseverar, nos impedem de ser diligentes. Então, quantos nãos, talvez muitos grandes empresários, aliás, não vou nem de empresário, eu vou pegar jogadores.
quantos nãos grandes jogadores receberam, e de repente numa última peneira, numa última tentativa, o cara virou aí daí um nome bom aí para eu falar, Vira Alberto. Mas tem muito caso que o cara recebeu muitos nãos, não é verdade? E no último momento alguém ali falou, vamos fazer mais uma última tentativa ali, e ele já foi desacreditado, de repente sim, e o cara virou aí um ídolo, uma estrela aí no futebol. Estou pegando futebol porque isso acontece demais. Você vê muitos testemunhos de jogadores que no último momento, depois de mais de 10 não, receberam um sim e aí explodiram. Então o não, meu irmão, o não, ele impede você de perseverar. Agora, eu quero ouvir na Bíblia. Aí eu peguei Provérbios, porque eu estou alinhando Provérbios com a carta do Paulo. Filho meu, olha como ele começa: não te esqueças da minha lei. O primeiro não. Olha, você não se esquece da minha palavra. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Versículo 3 de Provérbios 3:3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Mais um não. Tudo bem que não é para não fazer, mas ele está dando um conselho, já falando, olha, que não te desampare a benignidade, que não te desampare a minha bondade. Ata o teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoie nos teus próprios conhecimentos. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor. Declare comigo: eu não quero rejeitar a correção do Senhor. Por quê? Porque Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, ao quem quer bem. Amém? Então, meu irmão, tá cheio de não é, Isiane? Tá cheio de não na vida do crente, tá cheio de não, mas isso não pode impedir você de prevalecer, permanecer e ser diligente e completar o que você começou. Tá cheio de não aqui, ó. Rapidinho aqui eu li uns 10 não aqui. Um conselho de sabedoria. É não. Não te afaste, não faça isso, não faça aquilo. Só que agora o não é com você, o não é comigo. E o não precisa ser suportado, tolerado e depois transformado para a glória de Deus. Você recebeu algum não? Não consegui alugar, não consegui fechar o projeto, não consegui, enfim, passar no teste, no vestibular, não consegui o resultado que eu queria, não consegui ser chamado para a preleção, não fui chamado para a escala para adorar na igreja, não deu, meu irmão, não é porque não deu que você vai parar. O não é o teste da perseverança. Amém? Então o evangélico, o crente, ele não está acostumado a lidar com não. Por isso, às vezes, até quando se aconselha, você tem que aconselhar todo cheio de dedos, né? Você fala não para a pessoa, ela, ai, o pastor falou não, ai meu Deus, que abusado, né? Que abuso, né? Imagina quem que ele é, não, falou não, achou que não. Mas meu irmão, a vida, independente do pastor, ela está cheia de não para a gente, e a gente vai ter que saber trabalhar esse não, porque senão
a gente não vai completar a carreira que o apóstolo Paulo começou no começo do sermão aqui, passando a orientação para Timóteo. Às vezes você vai querer uma bênção assim, falando não é uma bênção, você vai querer que algo aconteça e Deus vai falar não, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai chorar? Você vai espernear? Você vai descontar na tua mulher, no teu marido? Não. Mas se você entender que o não de Deus está te preservando, está te guardando, está te livrando e está te preparando para uma porta maior e melhor, você vai começar a dar valor para essa diligência que não tem sido fácil nos últimos dias. Essa palavra, em tom de brincadeira, é para dizer que nos últimos dias não vai ser fácil prevalecer, não vai ser fácil ser diligente, não vai ser fácil ouvir os nãos, não será fácil começar uma obra e terminar sem as oposições diversas que nós sofreremos. Essa palavra mostra um Paulo cheio de fé, que completou a carreira, que guardou o seu coração, que passou a sua responsabilidade para o filho. E é isso, igreja, que nós vamos viver daqui para frente. Nós vamos aprender a lidar com diversas situações. E você vai ter que aprender a confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Essa é uma noite para a gente tomar de volta a nossa capacidade de se recuperar. E de sermos diligentes novamente, para fazer a obra dentro e fora da igreja, para permitir que Deus faça a obra dentro e fora de nós, dos nossos corações. Amém? Então, a igreja é diligente, a igreja não vai parar, a igreja vai continuar, a igreja vai avançar. Então toma de volta agora a tua força de vontade, porque nós vamos romper hoje. Eu fico olhando para Jesus, como ele foi diligente. Ele terminou o projeto que o Pai tinha entregue em suas mãos. Jesus é o exemplo de diligência. Veio com propósito, trabalhou por ele, lutou por ele, defendeu a causa dos céus, foi humilhado, foi rejeitado, foi crucificado, mas no fim ele pôde falar. Ele não falou, olha, eu terminei a carreira e guardei a fé. Ele falou, está consumado, acabou. Eu perseverei pelo Pai, para que cada um tivesse direito e livre acesso à vida eterna. E olha, se ele perseverou, nós vamos perseverar. Se ele conseguiu, nós também, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então eu quero falar com você que estava aí meio mais para lá do que para cá, já ouviu alguns nãos, fragilizado, esqueceu que você já estava começando a se entregar para o desânimo, para a preguiça. Pode ser espiritual, pode ser natural, uma vai chamando a outra. Esqueceu que nem sempre você vai ter o sim e a aprovação das pessoas. Em alguns momentos você vai ouvir um não de alguém, dos céus. Essa pregação é para você que precisava de força para terminar o que você já começou e o que você sabe que foi Deus quem te deu. Ah, pastor, mas assim eu fico até energizado, como é, cheio de dopamina, que fique. A dopamina já vai embora, o que vai permanecer é a palavra de Deus.
Você vai lembrar de Paulo, você vai lembrar de Jesus, você vai lembrar de um irmão que está aí do teu lado, que está perseverando até hoje. Depois de quanto tempo que Abraão e Sara foram ter filhos? Depois de quase 100 anos. Eu não posso falar que aquele velhinho não era diligente. Amém? O que Deus nos deu, nós vamos terminar. Amém? E Ele mesmo vai nos capacitar, porque a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar. E porque Ele vai completar, você também vai completar. Vamos ficar de pé para adorar Jesus? Eu quero te ver diligente hoje. Quero te ver orando. Quero te ver adorando. Eu quero te ver buscando, batendo. Sabe por quê, meu irmão? Tem muitos nãos que nós vamos ouvir, mas tem muitos sims também para nós. Tem muitas cartas boas que serão entregues de pai para filho, que vão vir do alto, que vão te dar direção, que vão te dar conforto, que vão te dar alívio. Por isso nós vamos adorar o Senhor agora. E nós vamos pedir para Ele arrancar de nós todo desânimo, todo sentimento de fracasso. Nós vamos pedir para Ele arrancar de nós, em nome de Jesus, toda sensação, todo sentimento, todo dardo inflamado da desistência. E que o poder de Deus se aperfeiçoe agora na tua fraqueza, e que você tome posse da verdade e se prepare para continuar. Declare comigo nesta noite. Fala mais forte: nesta noite eu estou pronto para continuar. Vamos adorar, amém?